Amém. Eu quero agradecer primeiro a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Vitor pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E uma responsabilidade também. Falar das coisas do Senhor é algo que sempre me traz alegria. Ao longo da minha vida sempre me trouxe, desde o dia que eu fui alcançado pela graça redentora do Senhor Jesus na minha vida. E isso me traz temor no meu coração, me traz responsabilidade. E eu queria orar, antes de eu compartilhar as Escrituras Sagradas, nós cantamos que Deus cuida de nós, né? E Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós não percebemos isso, mas o cuidado dele é constante na nossa vida. E não é depois que entregamos a vida para Jesus. Ele já nos guardava antes de nós, mesmo quando estávamos longe dele. Ele já nos protegia, ele já nos guardava, ele já cuidava de nós. Vamos orar? Amém? Pai, eu quero colocar na tua presença a minha vida, esse tempo e a tua palavra. Ela é poderosa para fazer aquilo que te apraz. Ela é poderosa, Senhor, para alcançar os corações. E eu quero pedir que o Senhor me use como instrumento do Senhor nesta manhã, para falar das verdades do Senhor. O ouvido mais próximo é o meu. Eu também preciso, Senhor, da tua graça. E por mim mesmo, não é de mim, mas é do Senhor. E o Senhor é poderoso e pode me usar como instrumento. E eu oro por cada pessoa que entrou aqui nesta manhã. Que aquele que entrou com o coração abatido, aquele que está triste, aquele que está precisando de uma resposta tua, Senhor, que ela receba o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Mas nesta manhã, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia com uma palavra, um toque, com aquilo que o Senhor tem para a minha e para a vida de cada um que entrou aqui nesta manhã. E aqueles que estão em casa também, Senhor, que eles sejam também alcançados da mesma forma. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu tenho pode colocar, por favor, Não? Ainda não? Tá bom, não tem problema. Vamos sem por enquanto. A hora que der a gente coloca, não tem problema. O tema que eu escolhi hoje para falar, o pastor Vitor já até adiantou aqui, é o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Eu creio que Deus tem cuidado de nós a cada dia. Ele é real. E quando eu penso em cuidado de Deus, eu penso um pouco na trajetória do povo de Israel no deserto, né? Por 40 anos, Deus a cada dia cuidando deles, Deus a cada dia dando a provisão para eles, Deus suprindo a vida deles. Mas quando eu trago isso para a nossa vida também, Deus cuidando de nós a cada dia. E eu queria fazer o versículo que eu coloquei, eu acho que depois eles vão conseguir colocar ali, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 17. Mas depois a gente lê ali. Mas eu queria usar um texto das Escrituras Sagradas, trazer para nós fazermos uma reflexão do cuidado de Deus, usando um personagem, usando uma pessoa que foi alguém que Deus cuidou, mas foi alguém que talvez a trajetória dessa pessoa traga para mim e para a sua vida aqui nesta manhã uma reflexão. E eu queria tirar um pouco dessa trajetória de vida dessa pessoa. O tema é muito pertinente. Está lá em Gênesis capítulo 28. Olha para a sua Bíblia lá em Gênesis 28. Livro de Gênesis capítulo 28. A partir do verso 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar,
parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, na qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você os descendentes da terra, no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Verso número 15. Estou com você e cuidarei de você. Vamos repetir? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei. E eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, na qual, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé e como coluna e derramou sobre ela no seu topo, derramou óleo no topo da pedra. E deu o nome Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me com comida, roupa e levar-me de volta à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário do meu Deus. E tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Quantos conheciam essa passagem? Amém? Já viram essa passagem? Mas, irmãos, o que está acontecendo aqui? Talvez para entendermos um pouco do que está acontecendo aqui, nós temos que voltar um pouquinho. Quem é Jacó? E o cuidado de Deus na vida dele. Aqui está vendo um encontro, né? Jacó está tendo um encontro com Deus. Mas quem é Jacó? Filho de Isaque? E ele era irmão gêmeos com Esaú. Acho que um dos casos de gêmeos nas escrituras, né? Quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado no seu calcanhar. Naquela época, tinha uma tradição que quem nascesse primeiro tinha uma vantagem muito grande com relação aos bens da família, porque o primogênito tinha direito a 2 partes da partilha dos bens, e tinha uma outra vantagem, a bênção espiritual, uma bênção espiritual. O que acontece? Esaú nasce primeiro. Esaú era filho de Isaque e Rebeca, neto de Abraão. E eles acabam crescendo e chega o momento dessa bênção. Isaque chama o Esaú, que é o mais velho, que nasceu primeiro: meu filho, o pai já está velho, cego, já nos últimos dias de vida, e eu preciso abençoar você, para que você receba a bênção do primogênito. A mãe ouve, Rebeca ouve aquela conversa.
chama Jacó. Uma coisa interessante. O pai tinha uma preferência pelo filho mais velho, por Esaú. Ele era um homem forte, Esaú, caçador, homem do campo, homem rústico. Jacó era mais dado aos afazeres da casa, aquele cara mais pacatão, mais tranquilo. E isso é muito claro, que se a gente lê lá em Gênesis a história, a gente vai ver muito claro a preferência de um casal que tem 2 filhos, mas um sabe o queridinho do papai? Sabe aquele que é o que está sempre em evidência? Jacó, não. Isaac, não. Jacó, o Esaú é o filhão do papai. A mãe, não. Jacó é a queridinha da mamãe. A mãe ouve isso, chama Jacó e fala o que para ele? Meu filho, o seu pai vai abençoar o seu irmão. Está nos últimos dias de vida dele. Corre. Ele pediu para o seu irmão fazer uma caça, sair para caçar, ele era caçador, né? E trazer um prato, um guisado lá para ele, para que ele o abençoe. Corre, vai na frente. Jacó olha para a mãe e fala: mãe, está maluca, né? Como que eu vou fazer isso? Olha para mim, olha para o meu irmão. Nós somos totalmente diferentes. Nós somos... O Esaú é peludo, é caçador. Eu sou um cara mais tranquilo. Não, mas o seu pai está cego, está nos últimos dias, ele não está enxergando bem, ele já está velhinho. Não, é a sua oportunidade. Olha só o conselho da mãe. O que Jacó faz? Mata uma ovelha, pega os pelos da ovelha, coloca no braço e corre na frente, caça, traz o prato. Pai, estou aqui, ó. Está aqui a sua caça. Nossa, meu filho, mas você já voltou? É você mesmo? Pai, já meio ceguinho. Ah, sou eu sim, pai. Pega aqui no meu braço. O braço é do Esaú, mas a voz não está batendo muito. Mas, amém. Vem cá. Abençoou o filho. O que aconteceu? Dali a pouco chega o Esaú, feliz da vida. Pai, está aqui, ó, a minha caça. Pai, peraí. Alguma coisa está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa errada. Eu acabei de te abençoar. Eu não. Ixi, desvendaram. O que aconteceu então? Imagina o que o Esaú não ficou do irmão. O Esaú não ficou do irmão. Muito bravo, né? Roubou o direito de filho mais velho, do primogênito do irmão. A mãe o chama, fala: filho, foge. Vai embora, vai para a casa do meu irmão Labão, porque seu irmão quer te matar. E ele foge. Nessa fuga de Jacó, chegamos aqui. Nessa fuga de Jacó. Ele está fugindo. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas que ele faz aqui. Percebe que ele dorme no deserto, pega uma pedra, põe. Deserto não é um lugar muito confortável para se dormir, não é verdade? Deserto não é um lugar muito, mas ele dorme no deserto e sonha. E ele tem um sonho. E qual o sonho dele? Ele vê anjos subindo e descendo por uma escada. E ele toma um susto, porque Deus fala com ele. Meus irmãos, eu tiro a seguinte conclusão. Quando Deus aparece, né, no sonho e fala: eu sou o Deus do seu pai. Abraão, aqui no caso o pai na fé, Abraão é avô dele, Abraão e Sara são avós do Jacó. De Isaac e Rebeca, dos seus pais. Ele toma um susto. Nossa, Deus estava aqui, eu não sabia. Sabe aquela coisa que você... Já aconteceu isso com você? De você falar: nossa, eu fui na igreja hoje, Deus estava lá, eu não sabia. Não, Deus está sempre lá. Não é verdade? Deus está sempre. Ele se assusta. E para mim, quando Deus tem que dizer para a pessoa quem ele é, porque que de fato a pessoa não o conhecia. Jacó não conhecia Deus. Aí você vai dizer: mas Sebastião, Jacó não conhecia Deus, e Deus
cuidou dele, Deus está cuidando dele. Ele enganou, aí ele fala para Deus aqui: Senhor, se eu... E ele faz uma oração incrível aqui, né? Uma coisa aqui muito interessante no verso 20. Se o Senhor me guardar nessa viagem. Mas que viagem, Jacó? Você está fugindo do seu passado. Você está fugindo do que você aprontou. Você enganou seu pai, você enganou a sua mãe. Você está fugindo. E ele chega a ser... Gente, para mim é uma coisa incrível essa oração dele. Verso 20, olha o que ele fala. No verso 20. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, nesta viagem que estou fazendo. Que viagem? Está fugido, né? Dizendo, e prover-me de comida, roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Gente, é mais ou menos assim, negociador. Quem era Deus para Jacó aqui? O Deus para Jacó era o Deus da sua tradição, era o Deus da sua religião, era o Deus do seu avô. Ele ouviu falar de Deus muito, muito. Certamente os seus avós falavam de Deus para ele. Certamente a sua avó falava, os seus pais falavam. Tanto que quando ele toma um susto nessa fuga, ele está fugindo das suas crises, dos seus problemas não resolvidos. E ele toma um susto. Certamente esse Deus era o Deus das histórias que o seu pai contava, que ele aprendeu. Não era um Deus que ele conhecia, era o Deus da sua cultura. Era o Deus que ele ouviu falar. Era o Deus que... a sua religião. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não é porque é filho de Isaac e Rebeca, não é porque é neto de Abraão, que também é filho de Deus, não é verdade? Isso é muito individual. A relação com Deus é uma relação pessoal. Cada um tem... mas meu pai é o... Não importa, não importa. Ele estava fugindo. Deus diz, eu sou o Deus do seu pai e do seu avô. Quando Deus precisa lembrar, é porque ele não conhecia. Certamente, esse era a realidade de Jacó nesse momento. Mas contudo, Deus cuidava dele. Contudo, Deus cuidou dele. Que diz aqui no verso. E ele acorda e toma um susto. Ele toma um susto. E quando a gente não tem essa intimidade com Deus, essa relação com Deus, e aí eu quero trazer isso para uma outra realidade. É uma relação superficial. Percebe que o papo é bênção? O papo, o Senhor me dá, se o Senhor me der casa, se o Senhor me der carro, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der um salário bom, se o Senhor me levar em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer, se Deus não der, Deus é um agente à disposição para quando eu tenho as minhas crises, eu vou até Ele e Ele supre as minhas necessidades. Mas se Deus não dá, será que isso hoje é um pouco... Será que acontece nos nossos dias isso hoje? Acho que não, né? Eu acho que só Jacó mesmo, né? Mas ele segue a vida dele. Ele está fugindo. Ele tem uma fé num Deus que ele não conhece. Não há intimidade, não há relacionamento entre Jacó e Deus. Ele lembra que é o Deus do pai dele. Ele lembra que é o Deus que se manifestava em Abraão, em Sara, em Isaac e Rebeca, nos seus pais, nos seus avós. Tanto que ele toma um susto. Mas ele continua a caminhada dele. Quem engana certamente também pode ser enganado, não é verdade? O nome Jacó quer dizer enganador. Mas ele está indo para a casa do seu sogro. Muito bem. Ele vai para a casa do sogro de Labão, constitui família. Lembra, se apaixona por Raquel. Chega para o sogro. Olha,
Apaixonado, já viu o homem apaixonado? O homem apaixonado é um negócio de louco, né? O cara faz tudo, né? O que o sogro fala para ele? Ah, você quer casar com a Raquel? Beleza. 7 anos de trabalho. O cara está apaixonado, trabalha. Trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Chega no dia do casamento, o que acontece? Na hora H, lá, imagina a igreja lotada, todos prontos para casar, ele... mas peraí, tem algum problema aqui. Essa não é a Raquel, essa é a Lia. Então, mas aqui, aí o sogro vira para ele, então, mas aqui o costume é o seguinte, a filha mais nova tem que casar primeiro. Então, você quer a Raquel ainda? Mais 7 anos, sem salário. Ele casou com a Lia mesmo, que já estava ali, mas trabalhou mais 7 pela Raquel. Quem enganou o pai, enganou o irmão, também foi enganado. Irmãos, ele tinha um sogro. Gente, eu sei que as pessoas fazem piada com sogra, esse tipo de coisa, né? Mas o sogro do Jacó era uma pessoa que... Ele foi enganado, ele enganou o sogro. Incrível, Deus cuidou dele. Ele prosperou, ele ficou rico. Depois dos 14 anos, ele casa com a Raquel, tem 11 filhos com ela. Fica rico. O sogro enganava ele nos negócios, no salário. O sogro enganava ele, mas não tinha jeito. Deus estava com ele, Deus prosperava ele, não tinha jeito. Mas ele tem que voltar para casa. Ele ficou tão rico. E Deus diz para ele, volta para a casa do seu pai. Eu imagino um homem que ficou tanto tempo morando lá. 20 anos se passaram, tá? 20 anos. 20 anos morando com o sogro, morando próximo, e trabalhando e sendo enganado e tudo isso. E Deus prosperando ele, e o homem fica rico, mas ele tem que voltar. Ele era um homem de posses. Ele podia dizer para Deus, não, quero voltar não, Senhor, tenho recursos, eu vou viver em outras terras, não quero voltar para a terra do meu pai. Por quê? Tem um passado mal resolvido. Mas ele tem que voltar. Ele obedece a Deus, ele começa a fazer o caminho de volta. Agora, com mulher, com 11 filhos, e ele volta. Vira a página no Gênesis capítulo 32, nós não vamos ver toda essa Gênesis 32, verso 22, diz assim, naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a sua coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então ele disse, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Um novo encontro, ele está voltando. E ele novamente se encontra com Deus. Daquele Deus que está cuidando na trajetória da vida dele. Percebe que aqui o papo é outro? Que o encontro aqui é diferente? Lá, ele continua fugindo, agora voltando de Labão. Lá, o papo é outro. Na passagem do Jaboque, ele se encontra com Deus.
Qual a diferença daquele encontro? Lá, no primeiro, era me dá, me protege. Se o Senhor der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não der, o Senhor... Não tinha relacionamento, não tinha intimidade, não tinha comunhão, era um Deus distante. Aqui as coisas já mudam. Ele tem um encontro com Deus. Aqui a mudança. Aqui há toque de Deus na vida dele. Aqui tem marcas. Encontro com Deus, cristianismo, relacionamento com Deus sem mudança de vida é qualquer outra coisa menos encontrar a Deus, menos compromisso, menos cristianismo. Qualquer outra coisa, menos isso. Quando Deus nos alcança, nós mudamos de direção. Eu estava nessa direção, me converti, vou para essa direção, a mudança, a transformação. Até o lugar mudou de nome. Até o lugar, de Jaboque para Peniel, o lugar do encontro com Deus. O papo é outro. Ele muda a vida dele. O encontro agora é intimidade, é aquele encontro no quarto. Sabe aquele encontro no quarto que você quer falar com Deus, você entra no seu quarto, Senhor, eu estou aqui. O Senhor conta, há relacionamento, há intimidade com Deus. Essa é a melhor dimensão para nós nos encontrarmos com Deus. E Deus continua cuidando dele. Nossa, mas Deus cuidou dele antes dele se encontrar? Sim. Na fuga dele? Sim. Deus proveu para ele? Sim. Deus o abençoou? Sim. Abençoou a sua descendência? Sim. Mas agora ele mudou. Agora ele não chama mais Jacó, enganador, trapaceiro. Agora ele chama Israel. Homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que luta com Deus. Ele muda. Quando ele encontra com o Senhor, ele muda a perspectiva de vida, muda o futuro dele. Agora ele tem uma nova vida, uma nova disposição. O problema permanece porque ele tem um problema, não é verdade? Ele tem que voltar. Tem o seu irmão, que certamente quer se vingar por tudo que ele causou ao irmão. Mas muda. Há um novo encontro, há transformação. O assunto é outro. O assunto é outro. A conversa não é mais bênção. A conversa é quem é o Senhor. A conversa é, eu quero te conhecer. A conversa é outra, é um encontro real, pessoal, aquele encontro do quarto, aquele encontro de intimidade. Mas ele segue a vida dele. Já conseguimos aqui Coloca o versículo primeiro para mim, por favor, Cláudio. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós já voltamos para o texto, que isso aqui ia ser primeiro. Esse é o versículo base, chave, é a plataforma, é a base da minha... E quando a gente fala cuidado de Deus, gente, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, não é verdade? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo mais difícil com relação a isso. A ansiedade, ela não resolve o problema de amanhã. Ela só tira a paz do hoje. E Deus cuida de nós. E Ele tem cuidado de nós. Essa é a promessa. 1 de João e o Salmo 32. Eu instruí aqui Davi expressando isso. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida de nós. Querido, mas vamos continuar. Aqui o encontro do segundo encontro, onde há intimidade com Deus, onde há relacionamento. Mas tem mais uma situação, que essa daqui para mim é uma das expressões mais lindas das palavras de Deus, das Escrituras Sagradas. Essa aqui é uma que o dia que nós entendermos isso,
vai fazer muita diferença na nossa vida cristã. Muita diferença. Capítulo 33 de Gênesis. O próximo capítulo. A partir do verso 1 do 33. Jacó fugiu, formou família, está voltando 20 anos depois, mas tem uma dívida lá atrás. Mágoa do irmão. O irmão deseja matá-lo. Esaú, vamos lá. Verso 33, a partir do verso 1, capítulo 33 de Gênesis. Quando Jacó olhou e viu Esaú, que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou seu pescoço e o beijou. Eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu a seu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. E por último José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse porém Esaú: eu já tenho muitos, meus irmãos, guarde para você o que é seu. Até aqui, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Jacó está voltando. Imagina, o irmão estava muito bravo com ele. Ele forma a família e o irmão certamente tinha uma dívida, né? Tinha uma mágoa de vingança, né? Tinha um desejo de vingança 20 anos atrás. O tempo, ele resolve muita coisa, não é verdade? Mas o tempo também faz muitas coisas, às vezes ele é até cruel, né? Porque ele muda as realidades. Pode mudar para boa e pode mudar para mal. E eu queria só contar uma coisa. A minha mulher nem sabe disso. Eu vou falar isso agora. Depois ela vai chegar em casa, ela vai brigar comigo. Mas eu vou falar. Eu vou falar. Não, agora falando do tempo. Eu tive... Agora, recentemente, mês passado, tivemos em São Paulo e fomos à Bahia. Ela ficou em Salvador com a mãe dela e eu retorno para São Paulo. E eu tinha algumas coisas para resolver em São Paulo. E eu sou uma pessoa muito saudosista. Eu gosto muito das experiências. Deus foi muito bom comigo na minha vida. Eu tive uma vida muito boa. Deus, assim... Nossa, Deus cuidou de mim no ventre da minha mãe. Eu sou irmão... A minha família eram de 10 pessoas. Nós éramos em 10 irmãos. 7 morreram. 7 morreram. E eu sou caçula dessa geração e eu não morri. Eu tenho uma prima, né, que brinca comigo quando ela me vê, né? Ela falou que quando eu nasci, ela foi me ver e olhou para mim e falou assim: não precisa nem pegar amor, porque não vai sobreviver. Já morreram 7, você vai morrer também. Mas eu estou aqui. Deus cuidou de mim, Deus foi muito bom. E nós fomos em São Paulo agora, recentemente, e a Patrícia ficou na Bahia, eu desci para São Paulo, tinha umas coisas para fazer lá, e eu sou um pouco saudosista, né? E eu comecei a pensar na minha vida em São Paulo, eu vivi grandes experiências lá, eu diria que um dos melhores momentos da minha vida eu vivi naquela terra. Mas o tempo passou, e Deus falou comigo claramente. Eu passei onde eu morava, eu passei onde eu trabalhava, onde eu estava no auge da minha carreira, no momento profissional, no ápice da carreira profissional. Eu vi que tudo tinha mudado. E Deus foi muito claro comigo. Deus falou comigo muito intimamente. Que a vida mudou, as pessoas mudaram e que eu mudei. E que nada mais é como era antigamente. Que o passado é só uma referência.
Por isso que no carro a gente tem 2 espelhinhos pequenininhos para olhar o passado como referência, mas o da frente é grande, né? Por que a gente tem que olhar para o futuro? Não volte onde você foi feliz, porque a vida já mudou, as pessoas não estão mais lá. Meu amigo não estava mais lá. Um se separou, o outro foi não sei para onde, o outro... A empresa, passei em frente à empresa, foi vendido para um grupo americano, não tem mais nada lá. E Deus falou, eu te faço feliz onde você está. Onde você pisar a planta dos seus pés. Não se apaixone pelos seus problemas. Não traga. Quem revisita o passado com frequência, amarga o presente. Amarga, eu sou o Deus da novidade, eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus eterno, eu faço nova todas as coisas, cada dia se renova na sua vida, esse é o tempo. Mas tá bom, olha, tá vendo? Uma fotografia você pode olhar, não tem problema, mas não se apaixone pelo seu passado. Deus tem algo novo para a sua vida. Isso eu estou falando para mim, tá bom? Essa pregação aqui é para mim. Tá bom? Minha mulher depois vai me... Mas tudo bem, eu não tenho medo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jacó está voltando e ele tem uma dívida com o irmão quer se vingar. E quando ele está voltando, o que ele faz? E agora? Mas Deus mandou ele voltar. Ele está voltando. Ele manda um mensageiro na frente. E aí? Vê lá, será que o meu irmão está com raiva de mim ainda? Ele fala, olha, Jacó, tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa é que o seu irmão vai te receber. E a ruim? Ele está com 400 homens armados. O que Jacó faz? O que eu aprendo com isso? E o que Jacó faz? Ele fica tão preocupado que ele separa, ele manda Lia, Raquel e os filhos, e ele fica no vale de Jaboque. E ele se direciona e ele corre para o irmão. Se ajoelha, e o que mais? E pede perdão para o irmão. E acontece uma das coisas mais lindas. O que o irmão faz? Corre e o abraça no pescoço e o beija. Meus irmãos, a vida da gente, ela é muito... Nós temos situações que tem dia que a gente está assim, sabe, tipo... O que eu poderia dizer? Tem dia que a gente está com aquela fé assim, que a gente, nossa, hoje eu tô assim cheio da unção. E tem dia que a gente, ai, que vida, que mundo, sabe? Dependemos muito das circunstâncias, não é verdade? As emoções, o dia a dia, e a vida não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas ele abraça, ele vai de encontro com o seu irmão e o abraça. E ali, para mim, tem uma das manifestações mais lindas da palavra de Deus. Dá uma olhadinha o que ele fala no verso 10. Verso 10. Mas Jacó insiste com o presente, né? Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ele está vendo Deus na face do irmão. Meus irmãos, sabe que para mim essa é uma das expressões mais lindas? Você quer medir o termômetro para medir qual é o nosso nível de relação com Deus? A gente tem que olhar o quanto nós estamos dispostos a abençoar, a cuidar das pessoas, a amar as pessoas. Ele esperava vingança.
O que eu aprendo com isso? Que Deus está presente nas nossas relações de perdão. Sabe quando você perdoa aquela pessoa? Deus está presente nas nossas relações de perdão. Deus está presente nas nossas relações de ternura. Deus está presente nas nossas relações de reconciliação. Deus está presente quando nós amamos. João 3,16. Todos sabem esse versículo? Amém? Vamos falar ele? Mas vamos abrir na Bíblia? João 3,16. Mas você não precisa abrir não, você aí decora, tá bom, então não precisa. Mas o que diz lá? João 3,16, Evangelho de João. Espera aí, vamos... Eu também vou abrir, vai. Eu também sei decor, mas eu vou abrir. Eu peço para vocês abrirem, eu não abro, não vai ficar legal, né? Eu queria que toda a igreja achasse esse versículo. Deixa aberto, João 3,16, nós já vamos ler, tá? É o versículo mais conhecido, tá? Acho que é o primeiro versículo que a gente decora quando a gente se converte, não é verdade? Mas o que está acontecendo aqui? Ver a tua face é como ver a face de Deus. Jacó encontra com Deus na face do seu irmão, porque ele mostrou amor, ele mostrou ternura, ele mostrou perdão, ele mostrou compreensão. Jacó esperava uma vingança, mas isso não aconteceu. Deus está presente nas nossas relações de perdão. Deus está presente nas nossas lágrimas de reconciliação, quando nós nos reconciliamos com as pessoas, como nós perdoamos aquela pessoa que nos ofendeu, quando nós amamos. E o que é o amor? João 3,16. Vamos lá agora? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, o amor dá. Ele deu Jesus, Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu Jesus. Agora vocês vão ficar bravos comigo. Podem ficar. 1 de João, capítulo 3, verso 16 também. Coincidência, né? 3,16 também. 1 de João. Todos abrem. Por favor. Todos acharam, né? Sabe, irmão, às vezes eu me lembrei agora de uma coisa. Às vezes a gente gosta muito disso, né? Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, de mim, de mim. A gente está meio igual Jacó. Senhor, me dá, me abençoa, me guarda, me leva em paz e segurança, guarda a minha vida, a minha casa, supra as minhas necessidades. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não é verdade? Tem dia que a gente está na unção, tem dia que a gente está mais... Vamos ler, vamos lá. Não fiquem bravos comigo, tá bom? 1 de João, primeira carta de João 3,16. Que diz lá? Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo fez o quê? Deu a sua vida por nós. E o que nós devemos fazer? Dar as nossas vidas por nossos irmãos. Vamos ler o 17 também? Já que... Se alguém tiver recursos... Na minha versão está materiais. E vendo o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de ação e de verdade. Talvez essa é uma das expressões mais real do cristianismo. O cristianismo é isso, é aquilo que eu faço pelo outro. O nosso Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amém? Eu queria que a Eva...
E nós devemos... Jesus deu o maior exemplo quando ele lavou os pés dos apóstolos. Ele lavou o pé dos apóstolos. O maior exemplo de humildade. O maior exemplo de humildade. E nós às vezes não... Eu queria que você... Vamos ficar de pé? O tempo já... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu queria deixar para reflexão. Deus tem cuidado de você? Amém? Você tem cuidado das pessoas? Se queremos medir o nosso nível de relacionamento com Deus, nós temos que olhar daquilo que o amor é e que o amor faz. O que nós temos feito. Deus está presente nas nossas relações. Deus cuida de nós. E nós temos que cuidar das coisas de Deus também. Prioridade, colocá-lo em primeiro lugar, gastar tempo com Deus, meditar na sua palavra, tempo de oração. Eu sei que é difícil em tempos de tecnologia, né? A gente gasta tanto tempo, se a gente for contabilizar o tempo que a gente passa nas redes sociais, o tempo que a gente passa é muito tempo. E em comparação ao tempo que damos para o Senhor na nossa vida. Que Deus nos dê esse coração e que Deus nos faça a viver esse amor de Deus, aquilo que Ele deu, Jesus. E a primeira, não só João 3,16, mas a primeira de João 3,16 também. Cuidarmos das pessoas, amém? Cuidarmos daquele que deu. Manifestar o amor de Deus de forma real e prática. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus abençoe.